Eu quero ainda estar trazendo mais, uma revelação e visão que o Eterno, Deus nos preparou. Quero estar trazendo mais, um relato impactante para a vida dos casais. Eu me chamo irmão André, e tenho sempre orado e buscado a presença do nosso Senhor o Eterno, Deus que é o nosso Pai, que está no céu. O que vemos, o que entendemos, sempre é o nosso Senhor e Salvador Yahushua, que nos dá visão, para poder compreender o que está acontecendo na vida de muitos casais. A visão que o Senhor passou para mim, eu pude perceber que nestes dias, pelos dias de hoje, o que está acontecendo é que os casais estão se afastando totalmente da presença do Senhor, como também de estar perto de um e do outro. O que o nosso Senhor e Eterno, Deus me mostra era um homem e uma mulher. Ambos os dois estavam sempre em discussão. Ambos os dois não estavam mais se combinando e se entregando um para com o outro, um para com o outro. Na realidade é sobre o seu desejo sexual. Não deixe ninguém deitar na sua cama ou a sua vida vai virar um inferno. Foi depois desse acontecimento que o Senhor me deu esta visão. Existem espíritos malignos e demônios por trás disso. Você sabia que sua cama é um altar? Poucas pessoas sabem disso e é por isso que deixa que entra dentro do seu quarto e se sente sobre sua cama, que ninguém deve se deitar. O nosso Senhor o Eterno Deus, Ele deu 3 altares para o homem e a mulher, que ambos eles se tornam uma só carne. No ato da relação sexual, a cama, e também deu a mesa para que eles juntos se reúnem com seus filhos. E também o coração para que junto possa buscar o Eterno Deus que está no céu. Ou cabeça da sua casa, você homem ou mulher, marido de sua esposa. Por isso nunca dê essa legalidade para ninguém. Nunca dê a sua cama para visita, ou que seja, alguém dos seus familiares para se deitar sobre ela. Porque o seu quarto e a tua cama é um lugar santíssimo ao Senhor o Eterno Deus. Quando alguém deitar na sua cama, vejam que a dimensão espiritual e os demônios espíritos maligno faz na vida de uma pessoa. Por isso que Deus me deu essa visão, para estar alertando e passando para cada um dos irmãos e irmã, que são casados e têm a sua companheira como seu indivíduo, em relação à pessoa a quem está matrimonialmente vinculado, consorte. Ora, você define como sua companheira feminino e masculino cônjuge. Por isso todo o que há de ruim é colocado sobre o seu altar, manchando o altar e sujando ele, atraindo depressões, ansiedade e até mesmo divórcio. Essas pessoas que vêm de inúmeros divórcios. Por isso que não devemos deixar sentar, porque quando elas sentam na sua cama, elas transmitem uma carga de energias muito perigosa e pesada. E pode levar o seu casamento ao fim. Também não se deve deixar fazer isso. Outras pessoas podem sentar na cama dos seus filhos e filha, e logo após eles ou elas e logo seus filhos e filha ficaram doentes. Esse testemunho, esta visão não é para atormentar e nem assustar a tua vida espiritual, mas sim para te alertar. A vida financeira para de funcionar, até mesmo a casa passa a ficar pesada, é porque esta pessoa ela sentou e amassou um dos seus altar. É porque esta pessoa manchou um dos seus altar. O versículo que fala sobre Elias restaurando o altar do Senhor o Eterno é 1 Reis capítulo 18, versículo 30 ao versículo 37. Neste versículo, Elias restaura o altar do Senhor que havia sido derrubado, usando 12 pedras para representar cada uma das tribos dos filhos de Jacó. Ele também cava uma valeta em volta do altar e empilha lenha sobre ele. Elias então ordena que 4 jarras grandes sejam enchidas com água e derramadas sobre o holocausto e a lenha. Ele faz isso 3 vezes, e a água enche a valeta. Na hora do sacrifício, Elias ora para que o Senhor seja reconhecido como nosso Senhor o Eterno, Deus em Israel, e que o povo volte para ele. O fogo do Senhor o Eterno Deus cai e queima o holocausto, a lenha, as pedras e o chão, secando a água na valeta. O povo fica prostrado grita, o Senhor é o nosso Senhor o Eterno Deus. O Senhor é o Eterno Deus. E você terá que purificar novamente. Por isso que eu te digo, cuidado ou coisas sérias podem ocorrer na sua vida, levando pessoas até mesmo pegarem vícios. Tenha cuidado com quem senta na sua cama. Isso pode destruir sua casa. Eu sou seu irmão André. E estamos vivendo muitos anos de treva e dificuldade nesta terra. Temos que buscar a presença do Eterno Deus, para que possamos estar firme na sua presença. O que a Bíblia nos diz, através da sua palavra sagrada, é que devemos se afastar por um pouco de tempo e depois se unir um para com o outro. Olha o que eu digo mesmo nesses versículos. É um alerta para cada um de nós, para os casais. O nosso Senhor o Eterno
Deus tem nos mostrado para que possamos estar relatando a vida de cada um de vocês, que são casados irmão e irmã serva do Senhor, e servo do nosso Senhor o Eterno. Deus Altíssimo, que é o nosso Senhor o Eterno, Deus o nosso Pai, desejamos que o homem e a mulher, ambos os dois, tenham que estar preparados junto, para a obediência do nosso Senhor, Pai Eterno. Agora vou tratar dos assuntos a respeito dos quais vocês me escreveram. Vocês dizem que o homem faz bem em não casar. Mas eu digo, já que existe tanta imoralidade sexual, cada homem deve ter a sua própria esposa, e cada mulher, o seu próprio marido. O homem deve cumprir o seu dever como marido, e a mulher também deve cumprir o seu dever como esposa. A esposa não manda no seu próprio corpo, quem manda é o seu marido. Assim também o marido não manda no seu próprio corpo, quem manda é a sua esposa. Que os dois não se neguem um ao outro, a não ser que concordem em não ter relações por algum tempo a fim de se dedicar à oração. Mas depois devem voltar a ter relações, a fim de não caírem nas tentações de Satanás por não poderem se dominar. Não digo isso como uma ordem, mas como uma sugestão. Realmente, eu gostaria que todos fossem como eu. Porém cada um tem o dom que o Eterno Deus lhe deu, um tem este dom, e outro, aquele. Aos solteiros e às viúvas eu digo que seria melhor para eles ficarem sem casar, como eu. Mas, se vocês não podem dominar o desejo sexual, então casem, pois é melhor casar do que ficar queimando de desejo. Para os que já estão casados tem um mandamento, que não é meu, mas do Senhor, que a mulher não se separe do seu marido. Porém, se ela se separar, que não case de novo ou então que faça as pazes com o marido. E que o homem não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu mesmo, e não o Senhor, se um homem cristão é casado com uma mulher que não é cristã, e ela concorda em continuar vivendo com ele, que ele não se divorcie dela. E, se uma mulher cristã é casada com um homem que não é cristão, e ele concorda em continuar vivendo com ela, que ela não se divorcie dele. Pois o Eterno Deus aceita o homem que não é cristão por ele estar unido com a sua esposa cristã, e aceita a mulher que não é cristã por ela estar unida com o seu marido cristão. Se não fosse assim, os filhos deles não pertenceriam ao Eterno Deus. Mas, sendo assim, eles pertencem. Porém, se o marido não cristão ou a esposa não cristã quiser o divórcio, então que se divorcie. Nesses casos o marido cristão ou a esposa cristã está livre para fazer como quiser, pois o Eterno Deus chamou vocês para viver em paz. Esposa cristã, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar o seu marido? E você, marido cristão, como é que você pode ter a certeza de que não vai salvar a sua esposa? Nesse testemunho, conselhos sobre os casais. Ainda naquela visão, quando eu estava presenciando e vendo o que os dois discutia muito alto, que dava para que todos pudessem ouvir. O que eu quero dizer, nesta visão quando o Eterno Deus me mostra, é que o homem e a mulher, eles têm que ser prudentes. Mesmo na hora da sua discussão, eu não concordo porque na visão os seus parentes familiares entrava para dar a sua palavra, para tentar defender um ou outro. E quando entrava a opinião queria que ambos os dois se separassem na visão do meu testemunho que eu quero vos dizer. Que a família não venha interferir no casamento ou na relação, um para com o outro. O nosso Senhor o Eterno, Deus nos dias de hoje, está nos alertando. Este é o testemunho e a visão que eu estou vos lhe passando, meus queridos irmão e irmã, em nome do ungido nosso Senhor e Salvador, Yahushua, que o nosso Senhor o Eterno Deus manda que eu deixe esses versículos para sua meditação para quando vocês estiver um tempo, medite nessa palavra que vai edificar a tua vida e o teu casamento. O versículo que diz que ninguém deve separar o que Deus uniu é Mateus capítulo 19, versículo 5 e versículo 6. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne? Assim, eles já não são dois, mas sim uma só carne. Portanto, ninguém separe o que o Eterno Deus uniu. Por outro lado, 1 Pedro capítulo 3, versículo 11 ao versículo 12. Diz que devemos nos afastar do mal, fazer o bem, procurar a paz e fazer tudo para alcançá-la. Amós capítulo 3, e versículo 3. Diz que duas pessoas não podem andar juntas se não estiverem de acordo. Assim também você, esposa, deve obedecer ao seu marido a fim de que, se ele não crê na mensagem do nosso Senhor Eterno Deus, seja levado a crer pelo modo de você agir.
Não será preciso dizer nada, porque ele verá como a conduta de você é honesta e respeitosa. Não procure ficar bonita usando enfeites, penteados exagerados, joias ou vestidos caros. Pelo contrário, a beleza de você deve estar no coração, pois ela não se perde. Ela é a beleza de um espírito calmo e delicado, que tem muito valor para Deus. Porque era assim que costumavam se enfeitar as mulheres do passado, as mulheres que eram dedicadas a Deus e que punham a sua esperança nele. Elas eram obedientes ao seu marido. Sara foi assim, ela obedecia a Abraão e o chamava de meu senhor. Você será agora sua filha se praticar o bem e não tiver medo de nada. Também você, marido, na vida em comum com a esposa, reconheça que a mulher é o sexo mais fraco e que por isso deve ser tratada com respeito. Porque a esposa também vai receber, junto com você, o dom da vida, que é dado por Deus. Haja assim para que nada atrapalhe as orações de vocês. Nesse meu testemunho que Deus me mostra na visão. O que está acontecendo é que a imoralidade está demais entre os casais. Porque a imoralidade sexual é um dos pecados mais graves que está acontecendo. Uma pessoa ela pode cometer, e quando você comete o pecado da imoralidade sexual, você atinge o seu próprio corpo, que é templo e morada do Espírito Santo. E dessa maneira você entristece o Espírito Santo. E o Espírito Santo ele se afasta de você. O que eu quero alertar nesse testemunho, para você se este pecado for. Se ele for cometido por diversas vezes, como se fosse um pecado de estimação, aonde cada um dos casais tem que estar em alerta sempre peca, pede perdão continua pecando e pedindo perdão. Tem que deixar essa imoralidade porque na visão que eu tive foi difícil de ver os dois voltando e se reconciliando, um com o outro. Se você torna a pecar novamente, ficando nesse círculo vicioso é pecaminoso. É tudo que um casal precisa na sua vida é a presença do Deus Altíssimo, que é o Eterno. Lá no Jardim do Éden a primeira coisa que o diabo ele fez foi o que foi separar um do outro, foi colocar discórdia e colocar contenda, um no outro e um jogou a culpa no outro, porque fizeram isso para tentar se justificar diante do Eterno Deus. A cobra era o animal mais esperto que o Senhor, o Eterno Deus, havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. O Eterno Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta, nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus o Eterno disse isso porque sabe que, quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como o Eterno Deus, conhecendo o bem e o mal. A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu, e deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor o Eterno, Deus, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor, o nosso Senhor o Eterno Deus, chamou um homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz, quando estavas passeando pelo jardim, e fiquei com medo porque estava nu. Por isso me escondi. Aí o Eterno Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta, e eu comi. Então o Senhor o Eterno Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou, e eu comi. Então o Senhor o Eterno Deus disse à cobra: por causa do que você fez você será castigada. Entre todos os animais só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagarás a cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher o Eterno Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com o seu marido, e ele a dominará. E para Adão Deus o Eterno disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer.
Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar duramente a vida inteira a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Então nosso Pai o Eterno, que está no céu, deu essa sentença para o homem e a mulher, que ele colocou para um de nós no dia de hoje. Essa sentença adquirimos de Adão e de Eva, somos sujeitos a carregar até o fim dos tempos. A desobediência do primeiro pecado, a queda de Adão e Eva, é relatada na Bíblia em Gênesis 3. No relato, o Senhor Deus diz a Adão que ele se tornou como um de nós, conhecendo o bem e o mal, e não deve comer do fruto da árvore da vida e viver para sempre. Por isso, o Senhor o Eterno Deus expulsa Adão do jardim, do Éden, e coloca querubins e uma espada, flamejante para guardar o caminho, para a árvore da vida. Ainda naquela visão eu pude ver que estava sempre afastado um do outro. Eu via que algo se deitava no meio deles, entre eles posso ter o entendimento que o Eterno nos preparou, que é o nosso Deus, que era um espírito maligno, um espírito que habita no meio. Quando ambos os dois entram em discussão, ainda na visão pude entender e compreender que entre eles, mesmo tendo a sua desavença, eu creio que o Senhor pode lhe dar a vitória. Vitória é essa quando ambos os dois se unem para entrar na presença do nosso Senhor o Eterno Deus, que é o Altíssimo. Na visão ainda pude entender que eles não praticavam as suas relações sexuais, não tinha mais desejo um pelo outro, mas eu posso entender que quando o Eterno Deus mostra é para alertar a cada um de nós, exclusivamente a mim que estou passando e relatando esse testemunho como seu irmão André. O versículo da Bíblia que diz que a mulher e o homem podem se afastar por um tempo é, portanto, não se recusem um ao outro. A única exceção a essa regra seria o acordo entre marido e mulher para se abstanto de ter relações sexuais por tempo limitado, a fim de que possam dedicar-se à oração. O versículo continua dizendo que, após o tempo de afastamento, o casal deve se unir novamente para que Satanás não os tente por causa da falta de domínio próprio. Quero deixar aqui este relato e esse testemunho para a edificação de muitos casais e de muitos irmãos que presenciei na minha visão. Sabemos que a dimensão espiritual ela está a todo tempo tentando nos atacar. Sabemos que ela faz de tudo para tentar destruir a quem busca a presença do Eterno Deus. Então vamos, irmãos e irmã, está preparado e buscando sempre a presença do Pai, que o nosso Senhor o Eterno Deus, como de costume eu e minha esposa, tem descido pela madrugada para buscar a presença do Senhor. Não é sempre que fazemos isso, mas tentamos sempre estar em alerta quando Deus nos desperta. O Eterno Pai que está no céu, ele sempre manda um anjo para nos despertar às 3 horas da manhã, que é a madrugada. Vamos se levantar, assim eu digo, e se levantamos e começamos a orar e a buscar ao Eterno Pai, que está no céu. Sempre colocamos a nossa vida e o nosso casamento na presença do nosso Eterno Deus. E está nos alertando, e peço para que muitos casais que vai ouvir este relato e esse testemunho venha edificar a sua vida através do meu testemunho. Quero deixar a paz do nosso Senhor e Salvador Yahushua para todos vocês que vai ouvir no dia de hoje ou em outro dia, que seja, mas esta alerta serve para mim e também para todos vocês, irmão e irmã, em quem nome do ungido, nosso Senhor e Salvador Yahushua, eu, seu irmão André, deixo aqui a minha paz para todos que vão ouvir. Amém.